Bom dia, família querida, paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, todos na paz do Senhor Jesus. Iniciando mais um dia cheio de paz, cheio de bênção em nome de Jesus. E nada melhor do que iniciarmos a nossa manhã em oração, em meditação na palavra do Senhor Jesus. Amém? E o nosso tema dessa manhã é o pecado, a queda e a maldição. Este é o tema da nossa manhã, amém? E eu convido os irmãos aí que estejam abrindo as suas Bíblias em nome de Jesus. Vamos estar meditando na palavra em Gênesis, capítulo 2, do verso 8, que diz assim: para mim e para você. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou um homem que formará. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para se alimentar. Aleluias, glória a Deus, amém? Então, nós vamos iniciar a nossa meditação, né? Meditação dessa manhã. Então, que Deus, Ele fez um jardim maravilhoso, o jardim do Éden. E nesse jardim, né, segundo a Bíblia, tinha vários pés de plantações, de frutas, animais. Então, ao longo do tempo que a gente for lendo o Gênesis, né, se você puder ler Gênesis, você vai ver que em Gênesis, o Jardim do Éden era um lugar maravilhoso, cita a Bíblia, um lugar maravilhoso, como cita a Bíblia como se fosse um paraíso. E ali continha todo tipo de animais. E Deus deu o poder para Adão. Adão cuidar dos animais, dar nome aos animais e se alimentar daquelas frutas. Amém? E nessa meditação, o pecado. Para que a gente possa entender um pouquinho sobre o pecado, eu vou estar meditando. Amém? Em Gênesis 2, 16, 17, Deus havia ordenado ao homem para se alimentar de todas as árvores do jardim do Éden, exceto a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Pois caso o homem desobedecesse a Deus, certamente morreria. Amém? Então, isso aqui foi falado para Adão. No entanto, em Gênesis 3, a serpente, então havia uma serpente, né? A serpente tenta Eva, que ao longo do tempo, né, não vou estar falando tudo, não vou estar meditando tudo, né, em Gênesis, porque é um pouquinho mais longo, mas você pode estar meditando na sua casa, na sua Bíblia, lendo todo o Gênesis, que você vai entender a história de Adão, né? Onde Deus ele entrega a Adão uma mulher, uma companheira para ele, porque ele vivia só ali no jardim do Éden, junto aos animais. Mas Deus viu que Adão estava só. Então Deus achou melhor, né, estar ali dando para Adão uma companheira. E ali foi criado a Eva, através da costela de Adão. Tudo isso é relatado, né, no livro de Gênesis. Mas hoje nós vamos falar como o pecado entrou no mundo. Amém? Então ali no jardim estava, né, o Adão. E ali tinha vários pés de planta, de fruta. Deus disse: você pode comer todas as frutas, menos daquela planta, né? Menos daquela planta, daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Pois caso o homem desobedecesse a Deus, né? Desobedecesse a Deus, certamente morreria. No entanto, em Gênesis 3, a serpente tenta a Eva, a companheira de Adão, que coma do fruto da árvore proibida. Então, esse aqui é o maligno,
Maligno, quantas vezes não tem um maligno que fica no seu ouvido? Faça aquilo, mesmo a gente sabendo que desagrada a Deus e dá ouvido ao inimigo. Aqui a Eva foi tentada pela serpente. Ela deu ouvido a quem não deveria, né? Ela deu ouvido a quem não deveria, né? A Eva tentando, a serpente tentando a Eva a comer o fruto da árvore proibida. E ela comeu o fruto da árvore proibida. E dali ela comeu e ofereceu ao seu esposo Adão, que também comeu. Imagina, né? Então foi uma queda em cima de queda. Ali os dois pecaram. Adão comeu e os seus olhos são abertos. E envergonhando-se da nudez de seus corpos, cobriram-se com folha de figueira. Quando Deus surge na virada do dia, né? Então Deus tinha um relacionamento com Adão e com a Eva, né? Deus falava com Adão todos os dias na virada do dia, né? Ali, antes de cair a noite, Deus falava com Adão e Eva. E nesse dia que Adão, quando entrou a desobediência, o pecado, quando eles comeram a fruta da árvore proibida, os olhos se abriram, mas se abriram para o pecado. E ali, ele quis falar com Adão e com a Eva. Quando Deus surge na virada do dia, Adão e Eva se escondem, temendo a Deus, né? Temendo a Deus. Por que eles se esconderam? Porque os olhos realmente deles foram abertos. Então foram abertos para o pecado. Eles perceberam que eles tinham cometido algo errado, foi a desobediência, né? Deste relato de Gênesis 3, podemos fazer várias perguntas e a partir delas aprendemos mais sobre as consequências do pecado que nos afasta de Deus. Então aqui você vê, eles cometeram um pecado que afastou eles de Deus. Amém? Porque Deus, várias pessoas pode questionar, pode perguntar o porquê. Por que Deus permitiu que houvesse uma árvore proibida no jardim do Éden? Não seria mais fácil simplesmente retirá-la do local para evitar que Adão pecasse? Né? Mas Deus é justo. E a gente seguindo a nossa meditação nessa manhã, e a resposta está. Porque Deus nos criou sua imagem e semelhança. Nos deu a dádiva da liberdade. Deus não obriga ninguém a lhe adorar, a amar, a seguir. Deus não obriga, Deus é justo. Tudo deve ser livre e espontânea vontade. Deus prefere correr o risco de até ouvir um não de seus filhos, oferecendo-lhe o livre arbítrio. Então nós temos o livre arbítrio de fazer tudo o que queremos, mas o que nós plantarmos, nós vamos colher. Então Deus nos dá a liberdade de escolha. Amém? Então Deus dá o livre-arbítrio até os filhos que adorem. Aleluia, glória a Deus. Somente por obrigação ou medo. Deus não quer isso. Somente que nós amamos a Deus por obrigação, por medo.
Não. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de relacionamento. É o nosso Pai. Deus quer um relacionamento verdadeiro com seus filhos, baseado no amor e no entendimento que Deus sempre será o melhor para nós. Deus fará o melhor para mim e para você. Amém? E que suas ordenâncias, ou seja, a ordem de Deus, as suas ordenâncias, são para o nosso bem, nunca para o nosso mal. O pecado foi o resultado do mau uso do livre arbítrio, né? Então, do mau uso. Em nome de Jesus. Deus pretendia que o ser humano aprendesse a dominar-se mesmo quando tentado. Essa vem a questão. Essa vem a questão onde muitos caem por não ter o domínio próprio. Quando a pessoa não tem o domínio próprio, ela faz a vontade da carne. E a vontade da carne nos leva à morte. Então, nós precisamos ter o domínio. Como nós vamos conseguir ter esse domínio? Buscando o Espírito Santo, convidando o Espírito Santo para nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Às vezes nós preferimos confiar nas palavras, olha só, do inimigo, do que nas promessas e na palavra de Deus. Ali como a Eva, ela caiu no engano da serpente, mas ela sabia o que Deus tinha falado, a ordenança de Deus. Às vezes, muitas das vezes, nós sabemos o que é certo e deixamos de fazer o certo para fazer errado. Nós estamos dando ouvido ao inimigo, ao diabo. Precisamos convidar o Espírito Santo que nos ajude em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Preferindo confiar nas palavras de Deus, o amadurecimento do ser humano implica na responsabilidade dos seus atos livres. Né? Então, o amadurecimento vai depender do que eu estou decidindo fazer, qual caminho eu estou decidindo trilhar, né? É na obediência do Senhor ou na desobediência, né? Aqui entrou o pecado, através da serpente ali no ouvido da Eva. Então, meus amados, quem você tem dado ouvido? Quem você tem emprestado seus ouvidos? Porque muitas das vezes nós sabemos que aquela pessoa não é de Deus, que aquela pessoa não traz nada para te crescer espiritualmente, mas você dá ouvido. Há pessoas que nós precisamos fechar nossos ouvidos. Há pessoas que nós não podemos contribuir ouvindo. Porque quando nós estamos ouvindo uma pessoa, nós sabemos que aquilo está errado, que aquele ato está errado, nós estamos pecando, caindo nas armadilhas do Satanás. Amém? E segundo, por que Adão e Eva pecaram se Deus os havia advertido em Gênesis 2, 16, 17? Por que Adão e Eva pecaram? Mesmo que Deus ali falou, advertiu eles sobre o perigo, não tocasse naquela árvore, naquela fruta. Mesmo assim, eles caíram, né? A serpente sugere que Deus mente.
Então, olha só como o inimigo, ele é astuto. Então, ele sopra no ouvido da Eva, querendo convencer, né? Então, quantas maldades, quanta enganação. E há pessoas assim que faz ali uma tremenda enganação e convence muitos. A serpente sugere que Deus mente. Em Gênesis 3, 4, 5. Porém, nem Eva e nem Adão tinham motivo para duvidar de Deus. Deus fez tudo maravilhoso. Deus colocou Adão ali, naquele jardim do Éden, onde tinha fruta, onde ele não precisava trabalhar, onde ali ele pôde dar o nome, né, os nomes para os animais. Deus deu ali uma esposa para que ele não ficasse só. Por que que Adão entrou na desobediência? Tudo o que ele havia lhe oferecido era bom. Tudo que Deus ofereceu, Adão era bom e perfeito em amor. Deus tinha lhe dado a vida, o domínio sobre a terra. Em Gênesis 1, 26. No entanto, Adão e Eva preferiu acreditar nas palavras da serpente e, novamente, quem você tem dado ouvidos? Em vez de crer em Deus e ao comer do fruto proibido mostrar a sua desconfiança do Criador. Recebendo-se esta rebelião, quis tornar o mandamento de Deus em um ato de repreensão ao ser humano, pois a serpente ensinou que através da proibição Deus queria manter a sua soberania e supremacia, não dividindo o conhecimento com Adão e Eva. Olha só. Logo, Adão e Eva negligenciaram a ordenança de Deus, porque queria se tornar deuses. Quantas pessoas nós vimos na vida, nós conhecemos na vida, que querem se tornar Deus de si mesmo. Eu posso, eu sei e eu faço. Não consulta, não apresenta os seus planos, a sua vida, não consagra a sua vida, não entrega a sua vida a Deus. E as coisas dão errado. E depois a pessoa não sabe o porquê que está vivendo aquela vida miserável. Mas por quê? Confiou em si mesmo. Amém? Então é muito sério. Precisamos somente confiar no nosso Deus, entregar os nossos planos, entregar a nossa vida em nome de Jesus. Mas não foi isso que aconteceu, pois ao caírem, quebraram não só um mandamento, mas também a união com o Criador. O pecado trouxe a separação entre Deus e a humanidade. Então aqui entrou o pecado. Aqui entrou o pecado. E entrou o afastamento. Quebrou o laço ali, né? O laço onde Adão e Eva tinham com Deus, com o nosso Criador. Ali foi separado. Porque entrou o pecado. Então,